A proposta é que nós encontremos libertação em Deus. O que é libertar? É desencarcerar, é desaprisionar. Que tipos de cadeias existem? Existem cadeias com barras de ferro? Existem, irmãos? Existem. São aquelas que a gente conhece, que aparecem na televisão, nos presídios. Ali estão os encarcerados. As pessoas que não tiveram condição de ficarem soltas no meio da sociedade, elas estão ali presas. Mas existem cadeias emocionais, existem cadeias da alma, existem cadeias que são piores do que aquelas que nós vemos que são de barras de ferro, que são externas, que são as cadeias internas. Às vezes uma pessoa que está presa dentro de uma cadeia, mas que está em Cristo Jesus, ele está dentro da cadeia, mas está orando, louvando, feliz da vida, mesmo estando dentro de uma cadeia com barras de ferro. Mas tem pessoas que estão aqui fora, andando nas ruas, querendo pular de uma ponte, querendo suicidar-se, tirar a sua vida. Estão livres, elas não estão encarceradas por barras de ferro, mas elas estão encarceradas aonde? No seu interior, na sua alma. São cadeias malignas que nós não vemos, mas elas existem, né? O texto que o Senhor colocou no meu coração fala de uma mulher, está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10. Nós conhecemos na Bíblia a história dela como uma mulher encurvada, a mulher que andava encurvada. E o andar encurvado não era assim uma curvinha só, não, ela andava encurvada mesmo, ela andava assim, olhando para o chão. Era uma pessoa que, se ela quisesse olhar para frente, ela teria que levantar a cabeça mais ou menos assim. Ou seja, é uma pessoa que no frigir dos ovos, irmãos, ela chegava em casa com muitas dores, pelo simples ato de caminhar, pelo simples ato de sair da sua casa e ir a um outro local. Ela teria que mexer muito os nervos do pescoço, das costas, a lombar. Ela teria que se esticar muito para poder caminhar. Então, é uma pessoa que ela tinha uma vida sofrida. Imagina essa pessoa olhar para o céu. Como que ela poderia olhar para o céu, irmãos? Eu imagino que somente quando ela deitava de lado, inclinava o pescoço para olhar para as estrelas, para olhar para o céu. Ou seja, as limitações dela eram muitas em relação vamos dizer assim, ao cotidiano de uma pessoa que tinha uma vida normal. Uma pessoa que tem uma vida normal é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso você ter um corpo reto, onde você pode se mexer, ir para onde você quiser ir, fazer exercícios. Essa mulher não poderia, se tivesse uma academia na época, não poderia jamais pensar em entrar numa academia, né? Ela não poderia fazer muitas coisas que nós naturalmente fazemos. E aqui, irmãos, em Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum direitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Por ele quem? Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a mulher encurvada era uma pessoa de fé? Sim ou não? Quem acredita que sim, deu o seu like, deu o seu joinha para cima, né?
Então, irmãos, essa mulher era uma pessoa de fé, uma pessoa de fé. Eu vejo nessa mulher uma pessoa de fé, e eu vejo que esta mulher, como uma pessoa de fé, Deus usa a vida dela para nos ensinar muito sobre o que é ser uma pessoa de fé, porque todos nós estamos aqui, via de regra, né, somos pessoas de fé, nós aceitamos a Jesus, estamos aqui cultuando a Deus, demonstrando que a nossa fé, nosso compromisso com a nossa fé em Cristo Jesus. Aquela mulher era uma pessoa de fé. Pessoas de fé, perdem coisas importantes na vida, mas não perdem o seu compromisso com Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui: pessoas de fé são pessoas que perdem coisas importantes na vida, mas não perdem o seu compromisso com Deus. Porque o compromisso com Deus de uma pessoa de fé não está atrelado ao que ela tem, não está atrelado ao que ela deixa de ter, não está atrelado àquilo que Deus dá, e também não está atrelado àquilo que Deus permite que ela perca. E quando eu penso nisso, eu não tenho como não pensar em Jó, né, um homem que teve muito e recebeu muito das mãos de Deus, o homem mais rico da sua época. A palavra de Deus nos diz que Jó era o homem mais rico do seu tempo. Então Jó tinha milhares de camelos, de ovelhas, de gado, ele tinha muito dinheiro. E talvez as pessoas se impressionassem ao olhar para a vida de Jó exatamente pelo que ele tinha. Talvez muitas pessoas, ao falar de Jó, iriam dizer: Jó é um cara legal, Jó é um cara rico, Jó é um cara que tem muitos camelos, Jó é um cara que é o homem dos 1000 bois, é o rei do gado, né, desse tempo, é o cara que tem que ser respeitado por tudo aquilo que ele tem. Ele construiu um império. Porque aquilo que muitas vezes nós acumulamos nessa terra impressiona as pessoas, né? A gente se impressiona com aquilo que as pessoas têm. Domingo mesmo eu falei aqui do Messi, que o Messi deixou de ganhar 75 milhões de reais para jogar a Copa América. Tipo, 75 milhões de reais a menos ou mais na minha conta não faz muita diferença, né? Foi assim que foi noticiado depois do jogo da Copa América, que o Brasil perdeu de 1-0, né? E o Neymar chorou, mas só até lembrar do salário dele no Paris Saint-Germain, ele parou de chorar na hora, com certeza. Então nós vemos ali no final do comentário, os comentários falando assim: Messi deixou de ganhar 15 milhões de euros por ter vindo jogar a Copa América, que você multiplica na maquininha, dá mais ou menos 75 milhões de reais. 75 milhões de reais para ele não faz diferença. E para você? Carlinhos, você tem 75 milhões de reais na tua conta hoje? Ia dar para pagar as contas? E os outros? Espera receber outro, né? Então 75 milhões de reais é muito dinheiro para nós. E a gente se impressiona, a gente olha o Messi, a gente olha o Neymar, a gente olha esse povo que tem muito dinheiro, o dono da Microsoft, o dono da Amazon, né, que os caras estão construindo foguetes agora, né? O povo não tem onde investir o dinheiro, então eles estão construindo foguetes para irem para o espaço, né? Fazerem passeios. Agora a moda é essa, passeios no espaço, né? Então Jó era o cara mais rico da época. Só que quando Deus fala de Jó, Deus não fala do que ele tem. Deus fala que ele era íntegro, reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Deus fala de 5 características do seu caráter. Porque, irmãos, porque Deus não se impressiona com aquilo que a gente tem. Deus não se impressiona com aquilo que você faz ou que você consegue fazer. Deus não se impressiona com a capacidade que você tem. Eu canto bem, eu falo bem, eu toco bem, eu ensino bem, eu salvo bem. Usamos o exemplo aqui do bombeiro. Deus não se impressiona, eu pinto bem uma parede. Deus não se impressiona com o que você sabe fazer e nem com o que você tem em termos de dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo isso foi Ele que te deu. Se você sabe fazer alguma coisa, Deus te deu a capacidade para fazer. Se você tem dinheiro no bolso, esse dinheiro que entrou no teu bolso primeiro passou
pelas mãos do provedor, passou pelas mãos de Deus. Agora Deus se impressiona com caráter, porque caráter não é dom. Caráter é aquilo que a gente vai construindo em parceria com Deus através de um processo no dia a dia. Todo dia a gente constrói um pouquinho de quem a gente é e de quem a gente precisa ser nesse mundo. Porque, irmãos, mais importante do que o que você tem ou do que você sabe fazer é quem você é. Qual é a pessoa, quem é você. Então Deus, Ele não se impressiona com essas coisas. E Jó, irmãos, ele era um homem que ele era uma pessoa de fé. Ele tinha uma fé inabalável no Senhor. E o Senhor permitiu que ele perdesse, porque o diabo se impressionava assim com as coisas que Jó tinha. Tanto é que o diabo falou assim, Satanás falou para Deus: se o Senhor tirar dele o que ele tem, ele vai te negar. Deus falou: tira, pode tirar, tira o que ele tem. Aí o diabo foi lá e matou tudo, todos os animais. Sabe que você dormir rico e acordar pobre? Foi isso que aconteceu com ele. Ele dormiu milionário, acordou na miséria. Sabe o que ele fez? Se ajoelhou, levantou as mãos para os céus e disse: nu vim a este mundo, nu sairei deste mundo. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você teria capacidade de fazer isso, irmão? Diante das suas perdas? Ele perdeu, ele não perdeu alguma coisa, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Irmãos, nós vivemos um cristianismo que prega para a gente que a gente só pode ganhar. Você, filho do rei, só pode ganhar, hein? Filho do rei, não. Aí vem aquela mensagem de triunfalismo. Crente não sofre, tudo que o crente faz só dá certo. Irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Aqui está dizendo que essa mulher era uma filha de Abraão. Ela estava debaixo de uma promessa. Filha de Abraão. Era alguém que estava debaixo de uma aliança de bênção com Deus. Ela estava debaixo de uma aliança com Deus, de bênção com Deus, mas curvada, passando por uma enfermidade, tinha perdido a saúde, tinha perdido a condição de andar normalmente, tinha perdido a sua dignidade, tinha perdido pretendentes. Os irmãos acham que os homens iam querer namorar uma mulher encurvada? Fala sério aí, homens, né? Tivesse lá uma lista com 10 mulheres, uma delas fosse a mulher encurvada, você iria? Não iria, irmãos. Aquela mulher perdeu a oportunidade de construir relacionamento, de construir lar, de construir família. Ela perdeu, irmãos, muitas coisas. Ela perdeu muitas coisas importantes na vida, mas ela não perdeu seu compromisso com Deus. Ela estava no templo, ela estava adorando, ela estava cultuando a Deus, curvada, com o corpo torto, mas na presença de Deus. Curvada, com o corpo torto, mas na presença do Pai, na presença do Senhor. Às vezes é assim. Às vezes você está passando pela luta, mas está na presença de Deus. Às vezes está doendo para você alguma situação que chegou na tua vida, e essa situação chegou para te desanimar, para te ferir, para te machucar, mas apesar da situação você está na presença de Deus, porque você tem compromisso com Deus. O problema não é suficientemente capaz e poderoso para tirar o teu compromisso com o Senhor, porque você é uma pessoa de fé. A gente fala assim muito, ser uma pessoa de fé, mas o que é ser uma pessoa de fé? A gente tem que parar para analisar isso. É uma pessoa de fé, uma pessoa que simplesmente crê em Deus? Não, irmãos, porque a Bíblia diz que o diabo também crê. Sim ou não? A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Tem muito crente que crê e treme. Eu chamo isso de a fé do diabo. Tem muito crente que tem fé, é a fé do diabo. Crê em Deus, treme diante de Deus, mas não obedece, não se rende. Os primeiros problemas que vêm já tiram o crente da presença de Deus, já desanima, já chuta o balde, né? Já deixa de buscar Deus. Eu quero dizer para você, querido, ser uma pessoa de fé é entender que nós podemos perder situações, passarmos por perdas, passarmos por situações desagradáveis,
mas não permitir que isso tire o nosso compromisso com Deus. Eu sou de Deus, com o corpo reto, com o corpo torto, envergado, com 5 dedos na mão, sem nenhum dedo. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu tenho, irmãos, que ter isso bem firme e definido dentro do meu coração. Uma pessoa de fé, ela perde coisas importantes, mas ela não perde o seu compromisso com o Senhor. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida nesse tempo, ou quais situações você tem perdido talvez nesse tempo, mas não permita que a sua atenção esteja nessas coisas. A sua atenção deve estar naquele que vai te devolver as coisas que você perdeu, aquele que tem poder para trazer de volta o que foi perdido. Às vezes nós perdemos coisas dentro da nossa casa, que nem a mulher da dracma. Quantos lembram aqui da mulher da dracma? Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dentro de casa. O que ela fez? Começou a procurar. Tira o sofá, varre, tira a poeira, tira a sujeira, até que ela achou. A dracma simbolicamente representa, irmãos, os valores da noiva. Aquela mulher das dracmas, ela representa uma noiva que estava esperando um noivo, e a dracma ela ficava na coroa. Então, se o noivo chegasse e aquela dracma ali não estivesse ali, ela poderia perder o seu casamento. Então, aquele valor ele era muito importante. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos perder o nosso compromisso com Deus. Nós não podemos perder a nossa fidelidade. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa confiança. Nós não podemos perder o nosso amor à palavra. Porque essas coisas, sim, elas nos definem e nos mantêm na presença de Deus. Então, não deixe que as perdas materiais, que as perdas desse mundo venham tirar do seu coração o seu compromisso com Deus. Quem quer ter compromisso com Deus aí? Levanta a mão aí. Aleluia. Pessoas de fé servem a Deus com o que tem, para receber o que não tem. Amém? Vou repetir. Pessoas de fé servem a Deus com o que tem. Senhor, é o que nós temos para hoje. Eu posso servir o Senhor com o que eu tenho. Irmãos, Deus não está preocupado que você o sirva com aquilo que você não tem. Deus quer que você o sirva com aquilo que você tem. Aquela mulher, ela tinha aquele corpo dobrado, era o que ela tinha, a condição que ela tinha para servir a Deus era aquela. Ela não esperou Deus desentortar o corpo dela para ela servir. Falou: Senhor, é o que eu tenho, é o que eu te ofereço. É o que eu te ofereço. Irmãos, muitas vezes nós temos que ter humildade de reconhecer que o que Deus espera de nós é que a gente faça o que a gente pode fazer. Não acima, não além, mas o que a gente pode fazer. 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas? Pode, irmãos? Humanamente falando. Mas o Senhor não esperou que tivesse nenhum caminhão de pão e nenhum caminhão de peixe para alimentar aquela multidão. O Senhor falou: me dá o que você tem. Mas, Senhor, é pouco. Eu não estou perguntando se é pouco. Eu estou falando para você me servir com o que você tem. Então entrega para mim o que você tem, e eu vou fazer o milagre acontecer. O que aconteceu, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos foram entregues nas mãos do Senhor Jesus. Aquele jovem que entregou 5 pães e 2 peixinhos, no final ele recebeu um cesto cheio de pães e de peixes. Porque depois que todo mundo comeu, irmãos, todo mundo comeu, o Senhor separou 12 cestos e entregou para cada um dos seus discípulos.
Ou seja, aquele que entregou o que tinha, recebeu o que não tinha, recebeu além daquilo que tinha dado. Nós precisamos entender que a matemática de Deus é diferente da nossa, porque o Senhor, Ele não age pela lógica, Ele age pela fé. Se eu pela fé entregar a Deus o que eu posso entregar, Deus vai multiplicar aquilo, Deus vai fazer aquilo crescer, Deus vai fazer aquilo transbordar na minha vida. Mas eu tenho que ter fé para entregar a Deus o que Ele pede. A viúva de 1 Reis 17, a viúva Sarepta, diz a palavra de Deus que ela estava ali fazendo um bolo, catando uns gravetos para fazer um bolo para ela e seu filho morrer. Só que chega Elias lá, e Elias falou para ela assim: faz um bolo para mim. Ela falou: não tem bola, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo aqui para mim, para meu filho, a gente vai comer, a gente vai morrer. Ela já estava prevendo o pior. Mas só que Elias falou para ela: faça primeiro para mim. Porque fazer para o profeta naquela época era fazer para Deus, irmãos. O profeta era a representação pessoal e viva de Deus na terra. Era como se ela estivesse fazendo para Deus, para depois fazer para ela. E aí o profeta falou: faça, simplesmente obedeça e faça, e a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite também da botija não vai se acabar. Aquela mulher fez. O que aconteceu? Farinha começou a aparecer, irmãos. Farinha começou a aparecer na panela, farinha começou a surgir, e a farinha não acabava, o azeite também. Por quê? Porque ela serviu ao Senhor com o que ela tinha, e ela recebeu aquilo que ela não tinha. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite, pelo fato de você estar aqui hoje, talvez você esteja dando a Deus o que você pode em relação à sua adoração. Talvez você esteja aqui com o coração apertado, triste, desanimado, enfrentando um problema, uma dificuldade, mas você está aqui entregando a Deus o seu culto, dando a Deus o que você tem. E eu quero dizer para você: prepare-se para receber o que você não tem. Eu lanço essa palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Prepare-se para receber o que você não tem, porque você está entregando a Deus o que você tem, em nome de Jesus. Porque o culto precisa ser profético, o culto precisa ser profético, porque a palavra de Deus é profética, e nós temos que ser o povo da fé. Se a palavra de Deus nos fala sobre algo assim, nós temos que crer que o Deus que fez, Ele está fazendo hoje, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu e você mudamos, as circunstâncias mudam, o mundo muda, mas Deus permanece sempre o mesmo. Nós abrimos o culto falando que por causa de uma oração de Josué, Deus parou a terra. Na cabeça de Josué, Deus parou o sol, porque naquela época, irmãos, a ciência daquela época não tinha conhecimento que a terra girava em torno do sol, que tinha aquele movimento chamado movimento de translação. Os irmãos lembram dessa aula lá no primário, eu acho, né? Então, esse conhecimento que nós temos hoje, que uma criança hoje tem, Josué não tinha. Ele só viu o sol saindo do leste e se pondo no oeste. Ele orou e falou: Senhor, faz o sol parar. Parou. Irmãos, uma oração parou a terra. Uma oração parou a terra. 6 horas. 6 horas. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é Deus respondendo à fé de alguém. Alguém que teve fé para pedir para Deus parar o sol, e Deus parou a terra, porque alguém orou com fé. Hoje, irmãos, a gente pensa nessas coisas pela dimensão de fé que a gente exercita. Parece que são coisas assim, às vezes fora da caixinha, fora da nossa realidade, mas é fé, irmãos. Nós temos que crer que o mesmo Deus que fez aquilo é o Deus que a gente serve hoje. O mesmo Deus que agiu lá na vida de Josué é o mesmo Deus hoje que age na vida do Carlinho. Ele não mudou, quem mudou foi a gente.
em função do mundo, da corrupção do mundo, da incredulidade do mundo, do ceticismo do mundo, da má ciência do mundo, porque nem toda ciência é má. A boa ciência, ela confirma a fé e os feitos da fé, mas nós somos influenciados pelo mundo. A nossa fé, queridos, precisa ser restaurada à luz da palavra. Pessoas de fé servem com o que tem para receber o que não tem. Aquela mulher serviu a Deus com o corpo torto, só que quando ela saiu daquela sinagoga naquele dia, ela saiu com o corpo reto e ereto. Ela saiu dali diferente de como ela havia entrado. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui diferente de como você entrou. Você vai sair daqui mais abençoado do que quando você entrou por aquela porta. Você vai sair daqui carregando mais de Deus na tua vida do que quando você entrou nesta igreja nesta noite. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra de fé no teu coração. Pessoas de fé, terceiro ponto, entendem que o seu fracasso ou o seu sucesso não depende das coisas ruins que a vida lhe traz, mas de como ela reage às coisas ruins que a vida lhe trouxe. Vou repetir: pessoas de fé entendem que o seu sucesso ou o seu fracasso não depende das coisas ruins que o mundo lhe trouxe, ou que a vida lhe trouxe, mas como ela reage às coisas ruins que a vida lhe trouxe. Às vezes coisas ruins vão acontecer conosco, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente vai bater um carro ou ralar um carro. Acontece. Às vezes a gente vai enfrentar uma enfermidade, uma Covid-19, né? Talvez dentro da família, ou a gente mesmo, a gente não sabe, né? Às vezes a gente vai enfrentar um tipo de situação que não estava previsto a gente enfrentar. As coisas ruins, nós estamos sujeitos a nos depararmos com elas. O nosso sucesso, o nosso fracasso não depende delas acontecerem ou não, depende de como eu vou reagir quando elas acontecerem. Aquela mulher, diante daquele corpo curvado, como é que ela reagiu? Se aproximando mais de Deus, se aproximando mais do Senhor. Essa situação vem na minha vida, eu não pedi, é ruim, me põe para baixo, é uma situação que eu não gostaria de passar, mas eu vou me aproximar mais do meu Deus, eu vou estar mais perto dele, eu não vou reclamar, porque às vezes, irmãos, uma tendência humana é: situação ruim aconteceu, a gente já reclamar, ou a gente se indigna, ou a gente se revolta. Eu pergunto para os irmãos, o texto fala que essa mulher estava revoltada? O texto fala que essa mulher estava desanimada? O texto fala que essa mulher estava reclamando da vida? Então o texto fala para nós que a reação dela não teve nada a ver com nenhuma dessas situações. A reação dela foi de estar na presença de Deus adorando o Senhor. Eu não sei o que tem acontecido de ruim na tua vida, mas eu sei de uma coisa: se você não reclamar, não revoltar, não desanimar e buscar a Deus, essa situação ruim que está na tua vida vai sair em nome de Jesus. Essa situação ruim que veio para te incomodar, ela vai sair em nome de Jesus. E as coisas que precisam se resolver, se resolverão em nome de Jesus. Porque Deus não brinca de cuidar da gente, irmãos. Vou repetir: Deus não brinca de cuidar de você, Ele cuida de você. Ele te guarda de dia e de noite, como está lá no Salmo 125, é esse o Salmo que fala do cuidado de Deus. Aleluia, Jesus. Queria achar aquele salmo: o Senhor é a tua sombra, a tua direita.
Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que quer dizer isso? Que ele não dorme. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o Deus que te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele não tosquenejará, ele não dormirá. Em todo o tempo, até quando você dorme, os olhos dele estão abertos para te cuidar e te vigiar. Então, nessa noite, não reclame das coisas ruins, não reclame dos problemas, não reclame das coisas negativas que muitas vezes estão sobre a tua vida. Adore a Deus, busque a Deus apesar das coisas ruins, apesar das dificuldades. Esteja na presença de Deus, porque lá na frente a vitória virá e será grande na tua vida. Amém, irmãos? Uma pessoa de fé serve a Deus independente do que Deus esteja fazendo em relação ao seu problema. Quarto ponto: uma pessoa de fé, ela não serve a Deus condicionando Deus, eu vou servir, mas o Senhor tem que me curar. Eu vou servir, mas o Senhor tem que resolver esse problema. Não. Aquela mulher sabia que Jesus ia curar ela naquele dia, irmãos. Ela tinha recebido algum e-mail de Jesus, assim, alguma revelação. Vai no culto hoje que hoje é o teu dia. Será que ela tinha recebido alguma revelação? Acredito que não, irmãos. Acredito que ela estava lá totalmente alheia, sem entender nada do que aconteceria naquele dia, mas ela estava lá, servindo a Deus, independente do que Deus estava fazendo em relação ao seu problema. Ela estava lá, e se o Senhor não curasse ela naquele dia, ela continuaria lá, ela continuaria servindo ao Senhor lá. Se o Senhor não fizesse nada por ela naquele dia, ela continuaria servindo ao Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. A gente não pode servir a Deus condicionando as coisas. Senhor, eu vou, mas faz aquilo lá, Senhor. Não, irmãos, sirva a Deus. Coloque os seus problemas diante de Deus, mas não condicione o seu estar na igreja, o seu servir a Deus, ao que Ele vai ou não fazer. Simplesmente faça. E aí vai chegar o momento que Deus vai te surpreender. Ele vai fazer o que você precisa. Ele vai fazer o que você mais necessita. Ele vai trazer para você. Amém? Sexto ponto, irmãos. Uma pessoa de fé tem paciência para esperar Deus agir. Quanto tempo aquela mulher demorou? 18 anos. Não foi 18 dias, 18 anos. Ela teve que ter paciência. Saiba esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente acha que está demorando, mas Deus faz na hora certa. Deus não atrasa. Sétimo ponto, irmãos. Uma pessoa de fé, ela atrai o olhar de Jesus sobre a sua vida e recebe o chamado de Jesus. E aqui eu encerro. Diz a palavra de Deus que aquela mulher estava lá. Ela tinha perdido coisas importantes, mas não tinha perdido seu compromisso com Deus. Ela serviu ao Senhor com o que tinha. Ela entendeu que seu fracasso não dependia de passar ou não por coisas ruins, mas como ela reagia. Ela não usou seus problemas como desculpa para não buscar a Deus. Ela serviu a Deus independente do que Deus ia fazer por ela ou não. Ela teve paciência. Ela teve paciência. E aí o que aconteceu? O olhar do Senhor contemplou ela e a chamou. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você é uma pessoa de fé como essa mulher, o olhar de Deus está sobre a tua vida. Os olhos de Jesus estão sobre você. E vai chegar um momento que Ele vai te chamar para receber a tua vitória. O chamado para aquela mulher foi um chamado de bênção, um chamado de vitória. Jesus só chamou ela para dizer: chegou a tua vez, chegou a tua hora, receba a tua cura,
receba o teu milagre, receba a tua bênção, é agora, eu te entrego, receba aí, receba agora. Queridos, Deus tem um chamado de bênção para nós, mas nós precisamos ser pessoas de fé, pessoas de fé. O justo viverá da fé. Se a minha alma recuar, diz o Senhor, se você recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer na sua vida, naqueles que recuam. Então nós não recuamos. Queridos, eu não tenho o poder de gerar fé no coração de ninguém. Eu sou apenas um pregador da palavra. Eu estou aqui apenas para pregar a palavra. Mas a palavra de Deus, ela gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, receba fé para receber, receba fé para ser abençoado, receba fé para receber o milagre. Amém? Fique em pé, vamos estar orando nesse momento.